Se quiser aí, tá bom. Eu já tá entrando aqui. Oi, Jane. Olá, o pessoal chegando aí. Olá, Helena. Olá, tudo bom? Tudo bem, minha amiga? Como tá? Tudo bem? Aqui ansiosa para estar numa conversa contigo e já estou a ver e estou a ver que estão aí os meus amigos brasileiros todos. Que É, engraçado, olha. imagino, eu tenho recebido aqui mensagens de pessoas que já estudaram com você aqui no Brasil, né? É verdade, é E verdade. muitas Tenho pessoas essa aí ligação. comentando. Com certeza. Bom, boa tarde, tudo bem contigo, Boa tarde, Helena? tudo Tá. bem? Aqui Me diga. no É, né? confinamento, a tirar partido desta situação o mais possível, não é? Porque temos, na realidade, que nos reinventar, e é assim, mas então É. diz, vai fazendo as tuas perguntas. Helena, primeiro eu queria apresentar você, né, e falar um pouco desse encontro aqui que estão acontecendo, que, são tantas e tantas lives que estão acontecendo mundo afora, e realmente é uma coisa especial, né, porque é a forma que a gente tem aqui, quem está respeitando o confinamento, e aqui no Brasil a coisa ainda está um pouco assim instável, até pelas questões políticas aqui, cada hora uma pessoa diz Claro, uma claro, coisa. Então, quem está respeitando está aqui numa situação de afastado dos amigos, afastado das pessoas. E essas lives acabam sendo um momento que a gente vai encontrar. E olha só, a gente mal entrou aqui, tem 30 pessoas aqui conosco maravilha, para nos ver, para conversar e para, de certa forma, rever, né, uma pessoa querida e é conhecer verdade. outras pessoas. Né? Então, eu queria te É, apresentar inicialmente, né, para quem é aí da minha página que está me seguindo. A Helena Brízido, ela é ceramista, ela, curiosamente, teve o início da formação dela em cerâmica aqui no Brasil, no período que ela esteve aqui no Brasil, depois retornou aí a Portugal, mora em Cascais, e lá tem um ateliê lindo, assim, um ateliê muito bem equipado, com vários artistas que frequentam, e ela tem me ajudado, foi ela quem me introduziu aí a dar cursos em Portugal, que tem sido uma experiência maravilhosa, né? Mas, Helena, conta com um muito pouco, você, sucesso. muito sucesso, graças a Deus, né? E conta um pouco da tua história aí com a cerâmica, desde o do teu percurso aqui no Brasil um pouquinho. Sim, é muito interessante porque eu vinha de uma área, que era a área de saúde, de fisioterapia. Eu vou um bocadinho atrás para as pessoas perceberem que eu desde miúda que tive sempre, gostei sempre de desenhar, pintar, entrava em concursos de pintura, de desenho, na minha adolescência. E quando venho para Portugal, depois do 25 de Abril, o que equivale que aqui era a Revolução, foi pós, portanto, era o período revolucionário, e em Moçambique foi a descolonização, portanto nós tivemos todos que vir embora e Portugal acolheu-nos. Os meus pais são portugueses, eu também sou portuguesa, mas na realidade nascida em Moçambique. E nessa época, eu lembro-me muito dessa época, neste momento que estou a viver esta crise, porque foi uma época também em que de repente a minha vida deu uma reviravolta muito grande. Nós estávamos a viver no paraíso, nos nossos dia a dia, e de repente fomos obrigados a largar tudo e a vir embora. A verdade é que eu, na altura, ainda não tinha decidido muito bem o que é que ia seguir, se era Belas Artes, se era Arquitetura, e lembro-me que a Faculdade de Arquitetura estava fechada nessa altura, quando eu regresso, quando eu venho viver para Portugal,
E então tive que rapidamente pensar num curso que eu gostasse e que me garantisse alguma um trabalho rápido, e acabei por ir parar à fisioterapia e que me dediquei inteiramente e que gosto muito. E hoje penso que estou, no fundo, me apaixonei pela fisioterapia como estou apaixonada pela cerâmica. É nessa altura, portanto, eu estou a trabalhar como fisioterapeuta, mas de repente o meu marido tem um convite para ir trabalhar para o Brasil, para São Paulo, e é nessa altura que a família vai, vamos todos. Eu aí abdiquei da minha carreira, porque achei que os meus filhos deviam ter a companhia do pai, a presença do pai, e eu também, e portanto fomos como uma família para São Paulo. Eu de repente encontro-me em São Paulo sem conhecer ninguém, um bocado também limitada pela insegurança que se sentia, e de repente nos meus passeios ali à volta de minha casa descubro um ateliê de cerâmica que era da Adriana, Adri, que deve estar aqui a seguir-me, e eu vou, eu lembro-me tão bem desse dia, eu vou a passar, entro no ateliê dela e digo assim, você dá aulas? E diz ela, dou, para onde é que você quer começar? E eu encolhi os ombros e disse, quero começar de zero. Eu nunca tinha mexido no barro, absolutamente. Ou seja, a cerâmica entra um bocado como hobby na minha vida. E é a partir daí que começa o meu envolvimento com a cerâmica em São Paulo. Agora me diga uma coisa, Helena, e eu sempre fico pensando, para a gente que é aqui brasileiro, a gente tem assim uma noção muito vaga dessa relação da África com Portugal, né? É algo que a gente sabe, mas a gente não, quando a gente vai a Portugal, que a gente encontra realmente a quantidade de moçambicanos, de descendentes que De africanos. de africanos, a gente fica impressionado, né, como isso faz parte do cenário de Portugal, né? Português, de Portugal. Português, exatamente. Exato. Me diga aí, você sente que isso lhe trouxe algum diferencial em relação à sua cerâmica? Eu acho que são as minhas raízes, obviamente, eu não consigo dissociar a África de mim, não é? Ela está sempre presente, são as minhas raízes. Eu nasci e vivi em Moçambique. Ou seja, Moçambique era um país, era uma colónia portuguesa, mas culturalmente nós estávamos muito distantes da metrópole, da dita metrópole. Ou seja, inclusivamente como Moçambique era rodeado por países ingleses, nós sentimos muita influência dos ingleses, portanto, da cultura inglesa. Inclusivamente tínhamos algumas palavras que utilizávamos em inglês. Portanto, era uma mistura de cultura africana, portuguesa e inglesa. E um país jovem, um país imenso, portanto eu às vezes costumo pensar se na realidade, se nunca tivesse havido a descolonização, se hoje não seríamos um país independente como é o Brasil hoje em dia, não é? Mas porque culturalmente nós estávamos bem longe da cultura portuguesa, tanto que eu, quando regresso a Portugal, há um choque cultural. Eu acho que os portugueses, Portugal reagiu muito bem à nossa chegada, porque foi um êxodo de gente, de Angola, de Moçambique, de Guiné, portanto, era tanta gente a chegar a Portugal nessa altura, praticamente invadimos este país, não é? Um país pequeno, um país que também tinha acabado de sair da ditadura e fechado,
eu senti quando cheguei a Portugal que tinha andado 30 anos para trás. Portugal estava mesmo muito, muito atrasado nessa altura. E, portanto, esta é a ligação, no fundo, eram colónias portuguesas, foram portugueses que foram para as colónias. O meu avô vai para Moçambique antes da Segunda Grande Guerra. Eu ainda me lembro do meu pai dizer que ele ganhava em libras, porque nós, como um país pequeno que somos, não tínhamos gente para colonizar, para povoar as nossas colónias na altura. Tanto que fomos dos últimos a chegar às colónias, às ditas países da África, não é? Os ingleses já lá estavam há uns anos, então estou a falar da África Austral, e portanto digamos que é muito recente a história dos portugueses nas colónias, não é antiga, tem 200 anos, sei, por aí, é. Agora, em Angola eu penso que as coisas eram um bocadinho diferentes, porque era uma colónia muito mais próxima de Portugal, não é? Em termos de distância, mas não tenho qualquer conhecimento em termos das outras colónias. Não, para a gente aqui no Brasil, eu particularmente acho um universo tão fascinante. Eu quando vou para aí fico assim... Com a diversidade. Assim, com essa é muito curioso. Agora me diga, voltando aí para a cerâmica um pouco, e aí você começou a fazer a cerâmica em São Paulo, mas depois você voltou para Portugal e prosseguiu, né? E como que você fez outras formações aí ou apenas montou a ateliê, começou a trabalhar? Como foi? Olha, eu venho de São Paulo com uma influência da cerâmica japonesa. Eu era uma apaixonada pela cerâmica japonesa e também pela cerâmica dita brasileira. E quando chego a Portugal, verifico que há um outro pensar, uma outra maneira de olhar a cerâmica. Eu, quando vim de São Paulo, ainda era o meu hobby que eu gostava muito. É em São Paulo que eu verifico a história dos vidrados, portanto as frustrações começam logo em São Paulo, nas primeiras peças que eu começo a construir e a verificar que o vidrado era um desastre sempre e era uma frustração. Isso foi engraçado porque eu tive que saber lidar com essas frustrações inicialmente, ainda hoje a cerâmica ensina muita coisa nesse aspecto. E então, para não me perder, acabo por vir para Portugal ao fim de 6 anos de estar em São Paulo e procuro por uma escola de cerâmica. Vou parar ao Arco. Tinha muito pouco conhecimento sobre a cerâmica aqui em Portugal, até em termos de ensino. Tive a sorte de, por acaso, ir parar ao Arco. E para mim foi o verdadeiro começo a sério na cerâmica. Foi quando entro como aluna do Arco, não é? O Arco para mim foi muito importante. É uma escola, de facto, que obriga o aluno a desafiar-se, a experimentar, no fundo, a ultrapassar barreiras. É uma escola que é independente, a direção, eu acho que a Escola do Arco é também a sua direção, não é? E de facto, para mim é a escola de referência em termos de cerâmica. E me conta uma coisa, uma pergunta, Helena. Como você vê a cerâmica hoje em Portugal e quais os outros lugares na Europa que você percebe que a cerâmica ganha mais espaço, né? Como é Portugal e como... É verdade, nós aqui em Portugal
aquilo que a cerâmica ainda está muito ligada ao artesanato. Eu ainda me lembro, aliás, é no arco que eu quebro a minha ruptura, que eu faço uma ruptura com o utilitário. Precisamente porque o utilitário, de certa forma, para o japonês é uma peça de arte, mas aqui para Portugal, utilitário é artesanato. E eu tenho essa noção e quebro um bocadinho faço uma ruptura, tanto que deixei de fazer roda de oleiro, passei a construir as minhas peças utilizando outras técnicas e a roda de oleiro passou a ser uma ferramenta e não uma técnica que eu aplicava. Era uma ferramenta para finalizar as minhas peças. Desculpa te interromper, roda de oleiro é o nosso torno. O torno, é o vosso torno, exatamente. E, portanto, eu acho que cheguei a uma altura, ainda hoje, eu acho que cerâmica, quando se fala em cerâmica em Portugal, ainda é uma arte decorativa, ainda é desvalorizada. É difícil para o ceramista impor-se como forma de expressão da sua arte. Se olharmos para a Europa e daquilo do pouco que eu conheço a nível europeu, eu verifico que os países anglo-saxónicos nisso são diferentes. Eles valorizam tudo o que é o handmade. A cerâmica tem muita importância na vida deles, é valorizada como arte, quer dizer, é diferente, olham para a cerâmica de uma forma diferente. No entanto, eles também têm artesanato. Só que, de facto, eles valorizam muito a cerâmica. Uma peça de cerâmica em Inglaterra, de um ceramista, pode atingir valores fabulosos. E nós aqui temos dificuldade de nos impormos nesse aspecto, não é? É uma luta constante que nós aqui em Portugal, eu não sei em Espanha como é, mas penso que será algo semelhante. Na França, por exemplo, nos países nórdicos, valorizam imenso a cerâmica também, tudo o que é feito à mão, tudo o que é feito por um artista. Há toda uma educação artística diferente. Você sabe que aqui no Brasil, assim, só para os portugueses que estão nos acompanhando também, a situação não é muito diferente. Óbvio que São Paulo, Minas Gerais em particular, tem uma produção de cerâmica de alta qualidade, realmente muitos ceramistas excepcionais. Mas ainda a cerâmica é pouco conhecida, assim como deveria. Mas existem também artistas já mais contemporâneos, inclusive, que usam a cerâmica como linguagem. Tem uma artista aqui em São Paulo muito importante chamada Norma Greenberg. Vale a pena procurá-la. Ela tem uma obra artística totalmente construída na cerâmica. Como existem muitos artistas por aí, né? E é uma pena que as pessoas... eu diria o seguinte, que não valorizar a cerâmica é uma perda para quem o faz, não é isso? Porque é um prazer tão grande, né? É um prazer tão grande à medida que você vai se aproximando. Exatamente. É um material tão versátil, tão complexo, que é apaixonante trabalhar com cerâmica. As pessoas me falam, eu faço muita escultura em cerâmica, né? Mas não é frágil. Era isso. Eu digo, veja, se você faz uma escultura de pedra, ela cai no chão, ela quebra. Quer dizer, exatamente. Ela quebra igual. Quer dizer, você fizer uma peça de mármore Carrara, qualquer coisa de mármore Carrara é uma fortuna, porque quer dizer, pode ser uma bobagem, não é isso? Enquanto que a cerâmica, mas é uma cerâmica. Mas vem aí, qual é o problema de ser uma cerâmica? Tem cerâmicas de 5, 6, 7 mil anos. 7 mil anos. E que fazem história, não é? Não, e recentemente eu fiz essas viagens à Grécia, fomos a Creta,
vimos cerâmicas esmaltadas de coisa de 6.000 anos, mas Não, parecia é que tinha fantástico. sido feito em Gobi ontem. Ontem, Uma é coisa verdade, é verdade. lindíssima, uma coisa lindíssima de outro planeta. É. Mas Olha, realmente é uma pena para quem não usufrui, né? exatamente. Eu lembro-me ainda como aluna do Arco, que quando percebi essa questão do utilitário, a cerâmica, utilitário, para que é que serve? Perguntavam muitas vezes, olhavam para uma peça minha, para que é que serve? E eu dizia, não sei, eu não fiz para servir para nada, servi para ser contemplada. Não, eu cheguei, É, inclusivamente, quando trabalhava com a porcelana, e durante muitos anos trabalhei com porcelana, eu chegava a fechar as minhas peças como se fosse uma coisa, um segredo que eu ali tinha, porque eu não queria que ninguém me perguntasse para que é que serve. Quando para que que perguntavam, serve? mas para que é que serve? Eu disse, olha, não sei, as pessoas espreitavam e a peça estava fechada. Porque foi uma forma de eu provocar essa questão do para que é que serve, não é? Deixa eu comentar uma coisa aqui, porque tem. Bom, primeiro tem bastante gente aqui comentando, falaram da Kimini, que é uma outra, o Newton Ai, falou aqui adoro a hoje. Kimini. Newton falou, Isaac falou da A Kimini, Kimini, é demais, né? Bom, e tem é, também muita gente perguntando o da Arco, tem aí Mário, o site. E é, também me pediram para que você mostrasse algumas peças suas. Antes disso, eu queria só comentar um negócio aqui sobre a cerâmica, que eu acho que é um dado que é uma coisa importante, né? O fato dos esmaltes serem feitos com óxidos muito puros, fazem da cor na cerâmica algo muito especial. Quer dizer, quando você tem sim, ali um cobalto que é impregnado naquela matéria, não é um pigmento só, é a próprio cristal da molécula da, do cobalto. da, Então você tem ali exato, uma qualidade em termos de cor, em termos de pintura, né, em termos desse sentido mais abstrato da pintura, que é muito sério, né? Então as pessoas acabam não usufruindo de toda essa riqueza que é a o cerâmica, vidrado, do exatamente, vidrado na o cerâmica, vidrado, que é um universo de alta fantástico, sensibilidade, de qualidade realmente superior. Quer dizer, tem que se é, entender que não se está fantasiando sobre isso. É real. Realmente a qualidade exato. dessas coisas É, são. é, pois, antes de seguir para os vidrados, que eu acho que é uma questão interessante, eu gostava de falar do arco. Eu acho que para as pessoas terem noção de que escola porque o arco, de facto, dá as ferramentas, eu falo da cerâmica, proporciona ao aluno todas as ferramentas possíveis. Tem vários cursos, mas o ideal seria eles entrarem no site do Arco e ver toda essa informação. Há bolsas de estudo, há intercâmbios, portanto, de facto é uma escola de referência, é uma escola excepcional. Eu sou suspeita, claro, mas é verdade. Se não fosse, se eu não sentisse verdadeiramente isso, eu não estaria a dizê-lo. Em relação ao vidrado, eu vejo o vidrado sempre como uma roupagem da minha peça. Eu costumo dizer que o vidrado, que é quando tu estás a tratar da superfície da tua peça, estás a finalizar a tua peça, o vidrado pode fazer realçar a forma, pode destruir a peça, não é? Portanto, é aquilo que todos os ceramistas temem, é a parte final do vidrado, o que tipo de vidrado é que eu vou pôr na minha peça, que cor é que eu vou dar à minha peça. E eu muitas vezes digo, atirem-se,
porque é experimentar, é arriscar, que a gente começa a perceber como é que as coisas funcionam, como é que o vidrado funciona. Eu até costumo dizer, se vocês fizerem vários testes de vidrados e quando forem ao forno e olharem para os testes, não vejam, olhem bem no aspecto analítico da questão. Não basta dizer, este vidrado, que horror, não é nada disto que eu quero. Porque esse mesmo vidrado que hoje não nos serve, ele vai nos servir mais tarde. Nós temos que estar constantemente com a mente aberta na cerâmica. Mesmo em relação a peças, é engraçado. Há uma coisa que eu nas minhas peças, prefiro, quando tenho acidentes, prefiro fazer de novo a consertar a peça, porque eu acho que vou perder um tempo infinito a consertar a peça do que fazer outra peça e outra e outra. No entanto, quando vou para finalizar, eu sou capaz de pôr essa mesma peça 3 vezes no forno até ela sair como eu quero, ou como eu pretendo que ela saia. E se não conseguir, porque isto é um mundo, é uma alquimia, é uma coisa fabulosa, se eu não consigo, eu não desisto, eu ponho a peça de parte e deixo-a ficar ali esquecida durante uns tempos. E é engraçado quantas vezes, meses depois, eu olho e digo, peça fabulosa, né? Porque muitas vezes tem a ver com o teu conceito, com aquilo que tu já formataste para aquela peça. E ela não sai como tu imaginaste. E sabermos lidar com isto é muito importante. E isto é cerâmica, tu tinhas-me perguntado tinhas-me feito outra pergunta. Aqui já algumas pessoas pedindo para que você pudesse mostrar algumas das suas peças, sim. Ok. A Nádia tem aqui tem uma ceramista entrando aqui, que é a Nádia Saad, que é uma ceramista que está trabalhando bastante com esmalte e está tendo aí o prazer de te conhecer também aqui em São Paulo. Olha, eu tenho uma dica para vos falar aí em São Paulo, que é a minha primeira professora de vidrados foi a Flávia, que era uma ceramista que trabalhava no Senai, em São Bernardo do Campo. Não sei onde ela agora está, mas foi ela a primeira pessoa que me deu as primeiras lições de vidrado. Em relação às minhas peças, Israel, é preciso dizer que nós tivemos que fazer este live aqui em minha casa porque não conseguimos ter rede no ateliê, senão estaríamos no ateliê e eu lá tenho muito mais peças para mostrar. Eu trouxe algumas, aquelas que são os meus xodós, aquelas que eu realmente gosto. Trouxe esta, que é uma peça em porcelana, não sei se dá para ver bem. Dá. Conheço ela. Conhece. Põe mais na sua frente, põe mais ela na sua frente. E deixa ela paradinha para poder a máquina, a coisa filmar. Tá ótimo, perfeito, agora ficou perfeito. Se você puder mostrar ela por dentro um pouquinho. Ótimo. Legal. Deu para ver. Deu, né? Esta peça, normalmente eu depois de fazer as peças, eu fico ligada a elas, mas se me aparecer alguém a querer comprar, eu fico feliz, não é? É alguém que leva uma parte de mim. Mas esta peça, tenho alguma dificuldade em me largar dela, em a deixar voar. Desculpa, Helena, só te fazer, está surgindo aqui algumas perguntas. Você fez essa peça no torno ou não? Lá está, utilizei as duas técnicas. Utilizei o rolinho, não sei se também é esse o termo, a cobrinha, não é? Rolinho, fiz com rolo e finalizei no torno. Porquê?
Porque, porque eu hoje, eu já fiz torno, mas parei de fazer, e então eu hoje não consigo fazer peças grandes no torno. Então utilizo esta técnica que é começo a peça, faço a peça toda em rolo, depois coloco-a no torno e aí puxo por ela e faço subir a peça. Ou seja, na, na realidade, se nós olharmos, ela tem cá os meus dedos de subir a peça, a porcelana, mas inicialmente ela foi toda feita a rolo. O torno é para eu poder puxar a peça e torná-la mais fina, não é? Mais fininha, mais leve. E esta peça foi feita no torno, finalizada no torno. Não sei, eu trabalho sempre com forno a gás, trabalho sempre em redução, daí esta cor maravilhosa que é o sangue de boi, o conhecido sangue de boi, que por dentro não reduziu totalmente, mas ficou, para mim ainda ficou mais bonito. Depois tenho estes copos. Alguém a perguntar mais alguma coisa? Perguntando justamente se essas peças você usa várias argilas para conseguir o resultado mais rústico ou a rusticidade acontece no vidrado? Nesta, especificamente na porcelana, eu fiz mistura. Eu coloquei chamote de vária granulometria, precisamente para... Foi uma experiência que eu fiz. Eu não, por isso é que esta peça eu tenho alguma dificuldade em a deixar ir. E daí ela ter este aspecto rústico e rude também. Ela não é porcelana, mas não é lisa, totalmente lisa. Ela tem chamote. A gente passa a mão e sente o chamote. Perfeito. Tem uma pessoa perguntando, eu tenho a impressão que é uma ex-aluna de Florianópolis, perguntando também se você se você que faz os seus vidrados, né, Mara? Tudo. Eu faço os meus próprios vidrados. E você faz raku também? E faz raku também? Faz também. Sim. Aliás, a minha paixão inicialmente era com o raku. Os meus primeiros trabalhos eram em raku, com a técnica do raku alternativo, raku nu, raku com vidrado, e isso também me deu muita experiência depois para partir para outros campos. E já vou falar deles. Queria só mostrar esta peça, que acho que é muito interessante. Não sei se dá para ver, ela está rachada. Estão a ver? Se você tem que ficar parada. Quando você para, foca. Perfeito. Dá dando para ver, sim, a textura dela. Pronto. É porcelana, foi feita em lastra. No Brasil nós dizemos placa, é uma placa. É porcelana, também com chamote, e ela rachou no forno. E eu, em vez de consertar, trouxe para casa e adoro aquela racha no prato. E pensei assim, as pessoas vão olhar e vão dizer, isto é uma peça partida. E então, antes que me dissessem isso, eu trouxe para casa, porque é uma peça que eu gosto muito. Não vou fazer restauros. Diz. Bom, um abraço aqui para a Márcia. A Márcia de Florianópolis, sim, que tinha entrado e estava te perguntando. E aí, agora quem vai falar sou eu. Eu, quando já tive a sorte de ir no ateliê da Helena algumas vezes, né? E realmente, pode esquecer, nada é como ir ver aquelas peças. E eu acredito que eu já faço o convite para quem é do Brasil, ir na Portugal, vai a Cascais, já procura a Helena, obviamente quem está aqui é porque gosta de cerâmica,
Eu tenho certeza que ela vai te receber e receber vocês e botar. Lá eu tive a sorte de ganhar um presente, que foi isso aqui, ó. Essa pequena pecinha Uau! aqui, que é um copinho, mas muito fino e delicado e de uma cor muito transparente. Não vai dar para ver aqui, mas ela é muito linda. Eu queria muito que ela falasse dessas peças. Tá bom, tá bom. É esta, eu vou mostrar outra parecida com essa. Uh, esta técnica que eu utilizo é engraçado, começou exatamente com o Raku. Eu fui fazer um workshop de Raku alternativo à Itália. E foi muito interessante, porque foi muito intenso, trabalhámos com muitos materiais que eu desconhecia por completo. E houve um material que me despertou a atenção, que nós utilizámos e que nos dava assim umas cores ocres, vermelhos. Isto tudo nesse workshop de Raku alternativo. E, portanto, estamos a falar, para quem sabe o que é Raku, estamos a falar de baixa temperatura e de carbonização, redução. Pegamos na peça, tiramos a peça incandescente e metemos-la no bidon para fazer a redução. E eu vim desse curso e pensei que engraçado, esta matéria, que eu vou já falar qual é o sulfato de cobre, que é um pesticida. E eu pensei que engraçado, nós estamos a utilizar este material em Raku, será que eu também poderei usar em alta temperatura? E comecei a questionar e comecei a fazer experiências no meu ateliê. É certo que desastroso, portanto as experiências foram de certa forma desastrosas e eu tive quase para desistir. Depois, um dia vou fazer, eu tenho um grande amigo meu inglês, ceramista, especializado em Raku alternativo, e que me convidava para ir a Londres ajudá-lo a fazer o workshop e ensinar outras técnicas que ele não sabia, que eu sabia, e fizemos ali uma parceria. E um dia eu comentei com ele acerca desta minha ideia, e ele disse, que engraçado, olha, também já questionei essa hipótese, e tenho aqui 2 artigos que quero que tu leias, porque existe um ceramista, ele é norueguês, que já desenvolveu uma técnica muito parecida com isso que tu me estás a falar. Isso para mim foi o abrir das portas, fiquei super entusiasmada com a questão, que vim para casa e comecei a investigar. E é verdade que é preciso ter conhecimento de um bocadinho de química. É verdade que estamos a lidar com materiais altamente inflamáveis e altamente tóxicos. E eu começo com muito medo, às vezes até com receio, ou explodia a casa. A verdade é que fui fazendo experiências a pouco e pouco, e um dia consegui o contacto desse norueguês. Ele chama-se Arne Aase, é capaz de ser hoje um ceramista com 89, 90 anos, por aí. Não sei se ele ainda trabalha como ceramista. A verdade é que ele foi, digamos, o meu orientador nesta técnica. Eu troquei e-mails com ele, eu punha questões, ele respondia, eu dizia, vou fazer esta e esta experiência, é arriscado, não é arriscado, ele diz, avança. Foi, de facto, fabuloso nesse aspecto. Exato, e eu desenvolvi. Eu sei que há muito poucos ceramistas que utilizam esta técnica. Eu penso que a razão principal... Bom, primeiro, porque é uma abordagem que só é valorizada se for trabalhada com a porcelana. No fundo, se eu aplicar
estas tintas no grés perdem completamente expressão, porque isto são coisas, são aguarelas, é uma cor muito tenue e valoriza muito a porcelana, porque a porcelana mantém-se translúcida, não rouba qualidades à porcelana. E é por Você isso tem que outras peças, você tem outras peças maiores com essa técnica? Não trouxe, mas trouxe este copo, que é um bocadinho maior, mas não trouxe. Tenho ali. Eu vou buscar só um pouco. Por favor. Eu tenho outro, ganhei 2. Tenho esse aqui. Está vendo? Tenho esse. É um peão. Coloca bem aqui de frente e para um pouquinho as mãos. Coloca aí bem de frente e deixa a mão bem paradinha para ele fixar. Talvez aqui se vê. Ô, Tita, tá vendo bem a imagem dela, Tita? Você que está aí respondendo agora. Janete, estão vendo bem? São lindas, viu? São lindas. É isso. Esta peça foi feita no torno. Toda feita no torno. É uma técnica que é aplicada com pincel, como se fosse uma aguarela, como se fosse uma aguarela, como se estivéssemos a pintar a aguarela, o efeito é o mesmo. A única dificuldade é que nós, com esta técnica, só quando começamos a fazer com muita experiência, começamos a perceber que cores é que vão dar. Porque... Só comentar uma coisa, muitas respostas estão vindo aqui do seguinte, muito provavelmente quem é do Brasil está enxergando bem a minha imagem. Eu acredito que minha imagem vai com a solução, uma resolução bastante bonita. As suas imagens, eu tenho a impressão que estão dando bastante leitura também para quem é de Portugal. Então temos que nos acomodar a esta realidade. Que já é uma realidade maravilhosa, né? Mas ainda vai ficar melhor no futuro. Então não é. Exatamente. É verdade. Mas, e então foi assim. Eu às vezes questiono-me, eu ainda não me sinto com coragem de partilhar este conhecimento. Acho que sei para mim, mas ainda não sei para ensinar. Tenho dado conta também que o facto de ser um material perigoso, talvez por isso as pessoas os ceramistas não optem muito por esta técnica. E cada vez mais a dificuldade em adquirir estes metais, porque no fundo são metais altamente inflamáveis e talvez por isso não é fácil adquirir. Não é fácil. Uma pergunta, você desde que você começou com a cerâmica, mesmo de forma amadora, já fazem quantos anos, Helena? Olha, sem contar com o período que estive em São Paulo, eu comecei com a cerâmica em 2009, no Arco. Ou seja, realmente não é preciso a cerâmica. Eu às vezes costumo dizer aos meus alunos e amigas de ceramistas que é com muito trabalho que a gente consegue atingir alguma coisa daquilo que nos propomos a fazer. A cerâmica é tão versátil, tão complexa, tem tantos caminhos para escolher. A cerâmica é tão diferente da pintura, porque o artista tem a palete de cores e tem uma tela. Nós com a cerâmica temos que lidar com várias premissas e de facto eu sei que comecei tarde, mas também foi o Arco que me ensinou muita coisa, deu-me essas ferramentas,
deu-me esses desafios É, no aspecto da estética e de saber olhar. É engraçado, como aluna, eu às vezes até costumo contar, não sei se a gente ainda está com tempo temos tempo sim, temos tempo sim. Ok, porque a gente põe-se na conversa e o tempo voa. É lógico, eu te falei que Mas, era assim. eu estava um bocado receosa, eu não É. sei se as pessoas aguentam uma hora ouvindo. Não, está aqui pelo contrário, está aumentando o número de gente aqui. É fantástico, fantástico. Mas Temos eu agora costumo contar. 70 pessoas, 70 pessoas. Ótimo, É ótimo, muita ótimo. gente, né? Imagina, 70 pessoas é uma sala cheia de gente. É uma Já loucura esse gente. negócio de internet, é uma loucura. Mas deixa eu só É, te interromper um pouco. Algumas diz, pessoas diz, diz. perguntam aqui, quando você se referiu a metais, se você usa, que metais você está se referindo? São metais puros ou são os óxidos que as pessoas estão acostumadas a trabalhar? Não, não, não tem nada a ver com, não tem nada a ver, não tem nada a ver com os óxidos nem com carbonatos. Tem a Perfeito. ver com os sulfatos. São metais solúveis em água. É outra química. Não deixa de, no fundo são óxidos não, são da família, porque o óxido é a pureza, não é? Que existe da cor, que dá a cor, o óxido de cobalto, o óxido de zinco, é o que há de mais puro, não é? O óxido de cobre, qualquer óxido. E depois, a partir daí, ele vai se modificando, que depois temos os carbonatos, sulfatos e por aí fora, não é? É interessante, você está falando isso, me lembra muito a questão da pátina sobre o metal, né? E vamos dizer, de certa forma, a fundição, você acabou de fazer a fundição em metal, né? O bronze, no caso. Sim, sim, Depois é que sim. vem a pátina. E a pátina são óxidos, sulfetos, sulfatos, nitratos. Exatamente. Então, ali são aquelas reações que vão dando. E realmente, vamos dizer, tem as tradicionais, aquele verde que a gente conhece, aquele marrom, mas existe um universo aí Exato. que também é. E também é um universo bem perigoso, hein? De bastante Super tóxico, perigo. porque no caso da pátina da fundição, você faz, não acontece dentro do forno. Acontece fora, você tem que aplicar, tem que se vestir bem, né? Se preparar para Tem trabalhar essa. ali. É por isso que é muito complicado eu transmitir esta técnica, não Bom, só pela precaução, toda a precaução é pouca, não podemos utilizar isto em forno elétrico, porque é corrosivo, é altamente, portanto tem que ser um forno a gás ou um forno a lenha, whatever, mas na realidade é aquilo que tu dizes, não é fácil. não. E, e é preciso tanto cuidado que eu lembro-me uma vez de estar a trabalhar, tinha uma encomenda para entregar e de repente comecei a ficar com dores de cabeça terríveis e enjoada. E pensei assim, que na realidade eu estava já a ultrapassar o tempo que eu podia e eu utilizo tudo para me proteger. Máscaras especiais, tudo, tudo, tudo. Mas na realidade eu estava a ultrapassar aquele tempo que deveria. Portanto, sem querer eu estava a ficar intoxicada. É por isso que eu um dia que eu me sinta com coragem, com o saber necessário para transmitir, eu transmito para já, ainda não tenho essa vontade, essa segurança, percebes? É um Perfeito, não, bocado mas isso. não, imagino. A gente agora está chegando mais perto realmente do final, né? A gente tem mais 10 minutinhos só. E, Ok? de fato, várias pessoas aqui estão avisando que vão a Portugal e, quando forem a Portugal, vão te procurar. Então, Serão em breve muito você vai ter bem-vindos, visitas de ceramistas brasileiros. com, Tudo mais. Eu aproveito aqui com para muito gosto.
Eu aproveito aqui para avisar o seguinte, em breve a gente vai ter também uma live aqui com um fundidor, uma pessoa que trabalha com fundição, para falar desse processo também da fundição. E essas lives eu costumo dizer o seguinte, agora que eu convidei a Helena, agora a Helena está obrigada a convidar mais algumas pessoas a fazer com ela, porque é algo tão, tão bom, tão divertido a gente passar uma hora aqui conversando com um monte de gente, conversando contigo, botando as histórias em dia, e eu tenho certeza que você deve ter N pessoas com quem você gostaria de conversar e que as pessoas têm muito interesse em seguir. Muito interesse Exatamente. em seguir. Então, vamos fazer disto uma cadeia. Vamos fazer aqui uns elos, uma cadeia. Outra coisa que eu preciso dizer, só um minuto, é que essa live vai estar gravada, está sendo gravada, a gente depois vai disponibilizar no YouTube. Quem não conseguiu ver vai poder indicar e mostrar para algumas pessoas. E também lá vai estar o site da Helena, o site da Arco, para que as pessoas que têm interesse possam conhecer. A Helena é professora da Arco hoje, né, Helena? Sim. Então também pode dar várias informações. De vidrado. Exatamente. Então, se quisesse finalizar... Antes de acabar, eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre o teu curso de História da Arte, que tu estás a promover. Queria também dizer que tivemos a sorte de conhecer, de te ter aqui em Portugal. É pena estarmos a terminar, mas gostava também de saber da tua experiência aqui em Portugal, o que é que tu... Porque foi uma experiência diferente, de certeza, é um outro povo, uma outra cultura, há comportamentos diferentes daqueles que tu estás habituado no Brasil, mas já não há tempo, fica para uma outra conversa, mas essencialmente falares desse teu curso teórico de História da Arte. De fato, agora a gente vai aproveitando esse momento, que é um momento que eu acho que é um momento de muita reflexão, né? E eu costumo dizer o seguinte, que, bom, pelo menos eu não dou história da arte no sentido daquelas coisas datadas. Eu acho que a história da arte, ou seja, a arte aí nos tempos, elas são espaços de reflexão, né? E que sempre tem a ver com o nosso olhar de hoje, né? Então a gente vai fazer uma aula, vamos dizer, que acompanha o desenvolvimento desde o começo até a contemporaneidade, passando pela Grécia, por toda aquele arte oriental, ocidental, Índia, ou seja, são 8 encontros sobre história da arte, mas é muito mais uma reflexão sobre esse fazer artístico nos tempos do que qualquer outra coisa. E de fato, como é em português, e temos esse relacionamento aí com Portugal que se estreita cada vez mais através da Helena e da Ju, da Galeria Quinta dos Caniços. Dos Caníssimos, exatamente. Exatamente. Então, me passou pela cabeça que seria super bacana quem tiver interesse em conhecer. Então, é fácil de achar, tem aí no meu perfil as informações, passa um WhatsApp daí mesmo e a gente organiza a participação. Seria um prazer ter portugueses aqui. E em breve estarei de novo aí em Portugal, se Deus quiser. Um grande abraço a todos os meus amigos de São Paulo que estejam a ver-nos em direto, não faço ideia, porque nem consigo ver quem é que está. Um grande beijinho a todos, saudades e muito obrigada, Israel, por esta oportunidade. Tá bom? Tá bom. Quando eu te mandar o vídeo gravado, você vê de novo e aí responde as pessoas que te perguntaram tantas coisas. Bem. Muito obrigada. Bom, e obrigado, Helena. Não, um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.